inspirada por Deus. Por ser uma mulher inspirada por Deus, ela é uma mulher criativa. E eu quero chamar você, missionária que está aqui essa noite, peça a Deus inspiração e criatividade de Deus para cuidar dos seus filhos, porque Deus vai colocar o teu filho no palácio, sendo criado pelo rei. A terceira qualidade, eu termino por aqui, que eu vejo de Joquebede, foi a determinação. No versículo 10, você vai ver do início ao fim, Joquebede aqui, ela determinou, e ela determinou que não deixaria o seu filho morrer. Eu falei assim: meu filho não vai morrer não. Ela colocou, ela foi uma mulher determinada. Ela disse assim: olha, Moisés não vai morrer. Sabe por quê? Porque ela sabia, era uma missão de uma missionária, que era para uma alma, mas essa alma valia 3 milhões de almas. E ela disse: não vai morrer, porque ela sabia que o seu filho era escolhido por Deus. Por isso, ela teve coragem, teve criatividade e teve determinação, e disse: o meu filho não vai morrer. A sua mãe também, Joquebede, além de determinar que o seu filho não ia morrer, ela determinou que ela ia cuidar do menino. Como assim, pastor? Mesmo aquela mulher correndo o risco de ser descoberta, ela não temeu. Sabe por quê? Porque ela tinha confiança na proteção de Deus. Aquela mulher, além de tudo, olha só o desespero de uma mãe. Eu quero que você focalize aqui assim. Aqui está o lado dos escravos, aqui está o rio, e do outro lado está o palácio de Faraó. Aquela mulher teve seu filho e ia morrer de qualquer jeito. Aí ela determinou no seu coração que se ela entregasse o seu filho à princesa, ela saberia no seu coração que o seu filho ia ser criado com o melhor, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Eu estava num congresso de Gideões, e eu sentei bem num canto, era uma manhã missionária, e estava pregando o pastor Feliciano, e estava tudo vazio, não deixaram os pastores sentar. Eles estavam chamando os missionários que iam contribuir. Eu sentei do lado de uma mulher, uma senhora, dirigente de uma igreja, e ela começou a contar a história da vida dela. E ela, mãe de 2 filhos, e ela começa a contar a história dela, que um dia Deus mostrou a ela que ia chegar algo na mão dela, e que era para ela cuidar. E ela está em casa parado, e de repente chega uma mulher louca, com uma criança na mão, e diz: cuida da criança, é sua. Eu estou ali ouvindo na manhã missionária aquela mulher contar, e ela pegou aquela criança e disse: Deus, a criança deficiente mental, a criança com deficiente física, não andava, não se mexia, e ela pegou aquela criança para cuidar. E ela começou a contar a história, que ela disse: Deus, como é que eu vou cuidar da casa do Senhor, ministrante da casa do Senhor, com uma criança que não anda? E ela orou, e aquela criança começou a andar. E aquela criança começou a andar, e aquela criança é deficiente mental. Ela disse: pastor, sabe quem é esta criança? Ela é deficiente mental, mas ela é o baterista oficial da minha igreja, ela toca todos os ritmos. Ela disse: pastor, o amor que eu sinto por essa criança é maior do que os meus filhos legítimos. Meus filhos já estão casados, e eu estou pastoreando, não me lembro o nome da cidade, e essa criança, esse é o meu filho, eu tenho ele como meu filho. É você cuidar de alguém que não é teu filho. Ser mãe é você cuidar de uma pessoa que pode não ter saído de você, mas só de você ter recebido aquela criança. Foi o que Deus fez com você. Você era criatura, mas um dia Ele fez você através de Jesus Cristo, co-herdeiro com Cristo, Filho de Deus, para todo sempre. Então ela contou essa história, e eu falei: Senhor, que história mais bonita. Uma mãe larga o seu filho para a outra cuidar, e a outra cuida. O menino está cheio de saúde, o menino toca na casa de Deus, ela é ministrante na casa do Senhor, dirige uma igreja. Ela diz: Senhor, eu vou ter determinação para cuidar dessa criança, mesmo deficiente, eu vou cuidar.
Mesmo que não anda, eu vou cuidar. Mesmo que ela seja uma pessoa que vai me dar muito trabalho, eu vou cuidar. E hoje ela cuida daquela criança, cuida da igreja de Deus. Porque mãe não é só mãe dentro da igreja. Mãe é mãe fora da igreja, é dentro da igreja, é em qualquer lugar. Mãe, ela não precisa gerar. Mãe, ela precisa amar. E aqui ela determinou e disse: eu vou perder o meu filho. Meu filho vai para a casa da princesa, porque eu sei que Deus tem o melhor para ele. E ela não hesitou em entregar o seu filho, porque Deus tinha um plano preparado para Moisés, para liderar o povo de Deus. Irmão, toda mãe, ela tem determinação. Toda mãe tem essa determinação de vencer, através da visão que ela tem de Deus para o seu filho. Deus tem uma visão para o seu filho. E se Deus disser para você: prepara o teu filho e mande para outro país, deixa ele ir, porque Deus vai cuidar dele aonde ele estiver. Não segure os seus filhos. Deus tem um plano na vida dos seus filhos. Filhos são criados sim, porque Deus tem um plano. São herança do Senhor. E essa herança, ela pode não estar com você, ela pode não estar vivendo com você, ela pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo a obra do Senhor. Não se prenda a filho, se prenda ao plano de Deus para os seus filhos. E essa mulher tem determinação e diz: olha, eu vou entregar na casa da princesa. E a Bíblia diz que essa determinação foi tão linda que no final ela acabou cuidando de Moisés sozinha, porque a filha achou, a outra disse: eu tenho alguém que pode cuidar. Ela disse: cuida da criança até crescer, depois você traz de volta no palácio e eu vou pagar um salário para você. Deus diz algo para você, mãe: não vai faltar recompensa financeira, não vai faltar recompensa de saúde, não vai faltar recompensa sobre a sua vida. Deus, Ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aleluia, glória a Deus. Quando o menino cresceu, a Bíblia diz que ele foi para o palácio. Mãe é um exemplo de determinação. Você veio aqui esta noite determinada. Deus vai honrar a sua fé. A mãe de Samuel, Ana, ela determinou algo em seu coração. Ela disse: se Deus me der um filho, eu vou entregar para o Senhor quando completar 5 anos de idade. Como é que é? Não vai conviver mais comigo, vai conviver na casa do Senhor. O que eu vejo aqui? Filho é herança do Senhor, meu irmão. O teu filho não é teu, o teu filho é do Senhor. Ela determinou, e a Bíblia diz que a determinação dela gerou um profeta, gerou um sacerdote, gerou um homem de Deus, que quando ele terminou o seu plano, quando ele terminou o seu ministério, a Bíblia diz que não tinha nada contra ele, porque ele era um homem honrado, ele era um homem determinado, porque teve uma mulher que era determinada, e esta mulher Deus honrou, que foi Ana. Quantos podem dizer amém? Amém? Irmãos, para concluir aqui, essa mulher aqui desconhecida na Bíblia, Joquebede, ela deu um grande exemplo. E aqui ela deixou uma marca, não no nome dela, não dizendo eu fui a mãe, mas foi em seu filho. Por que em seu filho? Porque a Bíblia diz que Moisés, ele liberta o povo, e a sua mãe deixa uma marca nele, formando o caráter, a personalidade, o temperamento e a espiritualidade. Você pensa que quando Moisés estava no deserto, ele também não lembrava que sua mãe teve a determinação de, pela fé, jogar ele dentro de um rio e entregar na mão do inimigo, o inimigo cuidar dele. Deus protegeu ele por causa da fé dele. Há momentos de fé na vida de Moisés, que ele estava no deserto, ele lembrava da atitude da sua mãe. Deixa eu dizer algo para você e eu termino esta palavra. Vai ter momentos no deserto dos teus filhos, na chamada ministerial dos teus filhos, na sua vida profissional, que eles vão estar ali tristes, mas eles vão lembrar da determinação que você teve para criá-los. Deus abençoe os irmãos. Eu quero que todas as mães fiquem de pé nesse momento.